Bom, estudos para concursos de informática básica, né? Só que é o conteúdo do sistema Linux que eu nunca estudei, mas interessante. Às vezes eles aparecem nesses droga, né? Vamos ver. Arquivos do sistema Linux. Arquivos são mecanismos de abstração. Arquivos são mecanismos de abstração que fornecem uma forma de armazenar e recuperar informações em disco. A característica mais importante de qualquer mecanismo de abstração é a forma de identificar os objetos com os quais o mecanismo trata. Quando o processo cria um arquivo, é preciso que tal arquivo receba um nome normalmente dado pelo processo. Quando tal processo termina sua execução, o arquivo continua a existir, podendo ser acessado por outros processos, usando, para tanto, nome atribuído ao arquivo. O Linux faz distinção entre nome maiúsculas e minúsculas. Normalmente, um nome de arquivo é composto de nome e uma extensão separada por ponto no Linux. O tamanho da extensão, se houver, fica a critério do usuário e um arquivo pode até ter duas ou mais extensões. Exemplos: programa.c.z maiúsculo. Interessante essa coisa do Linux. Não há limite de número de caracteres utilizados para dar nome dos arquivos. Não há limite. O sistema operacional Linux, isso é as palavras. Sistema operacional. O sistema Linux, não, sistema operacional, né? Pergunta de sistema operacional, às vezes aparece um Linux. Olha o arquivo como uma sequência de byte, sem nenhuma estrutura, isso é de uma flexibilidade espantosa ao sistema de arquivo. Os programas de usuários podem colocar o que desejarem nos arquivos e identificá-los de forma que lhes for mais conveniente. O Unix não influencia em nada no processo de identificação. O que será o Unix? Agora sobre diretórios do Linux. Para tratar dos arquivos do sistema operacional, normalmente lança mão de diretórios, no caso do Linux, diretórios hierárquicos. No Linux, todos os arquivos fazem parte de um diretório, e assim eles são mantidos e organizados nos diretórios por meio de oferecer endereços de arquivos de maneira que o sistema operacional possa acessá-los rapidamente e facilmente. Ao encontrar uma pela primeira vez, sua conta usuário já está em um subdiretório denominado subdiretório de entrada. Próximo, conta do Linux. Conta Linux. É uma senha que é aberta pelo administrador do sistema, denominado de root. Root é a raiz, sabe? Onde o usuário identifica-se para o computador, questão de acesso ou de seu diretório de entrada, onde você pode executar os comandos permitidos à sua senha. Nos sistemas operacionais padrão Unix, a conta é obrigatória para todos. Conta operacional padrão é Unix, tem um Unix, né? Interessante. Tipo de arquivamento agora. Tipo de arquivos Linux. Os Linux suportam arquivos regulares, arquivos de diretório, arquivos especiais de caracteres especiais blocados. Os arquivos regulares são aqueles que contêm a informação do usuário, por exemplo, tipo ASCII. Arquivos diretórios são arquivos usados na manutenção do sistema de arquivo. O arquivo especial de caracteres são diretamente ligados à entrada e saída e são usados para dispositivos seriais de entrada, tais como terminais, impressoras e redes. Os arquivos especiais blocados são usados modelar dispositivos. Acesso a arquivos de Linux. O sistema operacional Linux, bem como os demais sistemas operacionais, trata o acesso a arquivos de forma randômica, ou seja, seu byte ou registros podem ser listados de qualquer ordem. Randômica, qualquer ordem. Sobre os atributos dos arquivos no Linux. Cada arquivo tem necessariamente um nome e um conjunto de dados. Além disso, o sistema operacional associa-se a cada arquivo algumas outras informações que chamaremos de atributos de arquivos. O sistema de arquivos Linux permite restringir o acesso dos arquivos em diretórios, permitindo que somente determinados usuários possam acessá-los. A cada arquivo e diretório é associado a um conjunto de permissões, e essas permissões determinam quais usuários podem ler, escrever ou alterar um arquivo. E no caso de arquivos executáveis como programas, quais usuários podem executá-lo, e se um usuário tem permissão de execução de um diretório, significa que ele pode realizar a buscar dentro daqueles diretórios e não executá-los como fosse um programa.
sobre o Linux e a estrutura de diretórios. Aqui tem uma imagenzinha bonitinha. Aqui, root directory. Daí tem um monte de diretorinhos extras, né? Linux e estruturas de diretórios. Entender a estrutura de diretórios do Linux é difícil para os conhecedores do Windows. Basicamente, no Windows temos os arquivos de sistemas concentrados nas pastas, Windows e arquivos de programas, e você pode criar e organizar suas pastas na forma que quiser. Na Linux, o diretório raiz está tomado pelas suas pastas de sistema e espera-se que você armazene seus arquivos pessoais dentro da sua pasta no diretório Home. O Home está aqui, no Root Directory. No Linux, os discos de partições não aparecem necessariamente como unidades diferentes, como o C, o D e o E que aparecem no Windows. Tudo faz parte de um único diretório chamado diretório raiz. Dentro desse diretório temos não apenas todas as participações de disco, mas também um CD-ROM, drive, disquete e outros dispositivos. O diretório bin armazena os executáveis de alguns comandos básicos do sistema, como su, diretórios básicos. Estou olhando aqui, su, tar, cat, rm, ipwd, etc. São os comandos básicos de sistema. Isso aqui não são diretórios, são comandos básicos de sistema. O que será que você faz esses comandos? Geralmente isso soma de 5 a 7 megabytes. Pouca coisa. O grosso dos programas ficam instalados dentro do diretório USR. Tá aqui. Estou vendo. Tá aqui nessa listinha. De user. O CR de user. Diretórios dos users. Isto é de longe o diretório com mais arquivos em qualquer distribuição Linux, pois é aqui que ficam os executáveis e bibliotecas de todos os principais programas. A pasta user e bin, que deve ser binário. Eu achei que ia ser bin de lixeira, né? Bin de binário, por exemplo, armazena cerca de 2.000 programas e atalhos para os programas. Interessante. Outro diretório popular é o user e depois lib. Será que é livraria? Library, onde ficam armazenados as bibliotecas. Isso aí, library e biblioteca. Usado pelos programas, a função dessas bibliotecas lembra um pouco dos arquivos DLL no Windows. O que será esse arquivo DLL do Windows? As bibliotecas com extensão são bibliotecas estáticas, enquanto as terminadas em .so, versão XXX, SO1, Y sobre Y, SO.3 e etc. são bibliotecas compartilhadas. Terminadas com SO são compartilhadas, né? E usadas por vários programas necessários para instalar programas distribuídos em código-fonte. A pasta boot armazena o kernel e alguns arquivos usados pelo Lilo, que passa carregadores. Tem uma pasta, tem algum diretório chamado Lilo? Não estou vendo nenhum Lilo. São carregados na fase inicial do boot. Esses arquivos são pequenos, geralmente ocupam menos de 5 megabytes. Versões antigas do Red Hat e outras disposições criam. Continuando. Opa, estou perdido. Esse aqui é... Achei. Continuando as contenções do Linux. A coisa do Linux é que ele tem uma, duas, três, quatro, 5 páginas mais. 5 páginas normalmente dá uns 29 minutos de leitura, né? Vamos ver por default, que significa na matéria padrão, por padrão. Uma participação separada para o diretório do boot é cerca de 30 megabytes, posicionado no início do disco para evitar o limite de 1024 cilindros de Lilo. Isso não é necessário hoje em dia, pois nas versões atuais do Lilo, esse limite não existe mais. Temos o diretório dev desse de desenvolvedor, que é o exemplo da estrutura de diretório do Linux. Todos os arquivos contidos aqui, como, por exemplo, dev HDA, e dev DSP, e dev modem, etc., não são arquivos armazenados no HD, mas sim links para dispositivos de hardware. Links HD, hardware, no disco rígido, e são links para
Um hardware. Teclado. Interessante. Daí agora o diretório etc. O diretório etc. Consiste em arquivos de configuração do sistema, substituindo de certa forma o registro do Windows. O diretório mnt, que significa monte, que significa montada, serve de ponto de montagem para o CD-ROM. O MT CD-ROM, entendi. Drive de disquetes é o MTNT floppy, drive zip e outros dispositivos de armazenamento. Então usa o de monte é para outros arquivos que conecta, né? Tipo um disquete, um USB e um CD. O uso do diretório mnt, monte, é apenas uma convenção. Nada impede que você crie mais pastas no diretório raiz para armazenar seus arquivos. Próxima coisa do Linux, chamado ambiente KDE. O que significa KDE? Os desenvolvedores do KDE e do GNOME, KDE e GNOME se preocuparam para incluir sistemas de copiar e colar. KDE é copiar e colar? Com um funcionamento semelhante ao do Windows. Você pode selecionar várias páginas de texto do KWord e colar no Kmail através do Ctrl+C e Ctrl+V, né? Porém, o sistema só funciona adequadamente entre os aplicativos do KDE. Ao abrir algum aplicativo no GNOME, que é o nome KDE, né? O Mozilla OpenOffice ou outros aplicativos baseados em outras bibliotecas, você terá que recorrer ao botão no meio da mouse para copiar e colar entre eles. Infelizmente, a área de transferência é um recurso que ainda não está bem resolvido para no Linux. Bom, já que esse conteúdo é velho, talvez já esteja resolvido. Com o tempo, é provável que as várias bibliotecas de desenvolvimento incorporem algum sistema intercompatível. Podemos criar novos grupos para adicionar os usuários a eles através de programas como o Kuser, que faz parte do KDE. E por isso é encontrado em quase todas as distribuições. Basta chamá-lo pelo terminal. Deixa eu ver aqui, gerenciador de arquivos, usuários KDE, Kuser. Arquivo, usuário, grupo, daí tem salvar, editar, deletar, adicionar, utilizadores e grupos. Eu não entendi esse arquivinho bonitinho aqui. Basta clicar em grupo, daí novo e fornecer o nome do novo grupo e em seguida clicar no botão edit para manter um usuário farão parte dele. Daí tem aqui um treco adicionar grupo com um computadorzinho e aqueles trequinhos de prender nas paredes que é normalmente as imagens de afixar, né? Número do grupo e nome do grupo. Ok. Caso o Kuser não esteja instalado no seu sistema, uma segunda opção é o userconf. Userconf deve ser user configuração. No Mandrake, e você pode mandar agora, pode ser utilizado também userdrake. Userconf e userdrake. Podemos criar quantos usuários e quantos grupos quiser, e cada usuário pode fazer parte de quantos grupos for necessário. Por default, você, logado como um usuário normal, poderá navegar por quase todos os diretórios do sistema, mas só poderá criar e alterar arquivos dentro de sua pasta de usuário. Nos outros lugares, receberá sempre um aviso de acesso negado. Não pode alterar essas coisinhas interessantes. Isso impede que os usuários possam fazer besteira no sistema, como, por exemplo, tentar deletar a pasta de módulo do kernel. Que bom, né? Agora, próximo, Linux interfaces. Tem várias interfaces, né? Como é que será que são configuradas a interface do Linux? A interface é, né, quando a pessoa usa mesmo teco, a telinha de desktop, né? Mais um motivo de estranheza para os recém-chegados no mundo Linux é a opção de poder escolher qual gerenciador de janelas utilizar. A questão fundamental é que, ao contrário do Windows e o MacOS, no Linux e em outros sistemas Unix, é relativamente fácil criar gerenciadores de janelas alternativos. Qualquer programador experiente consegue se familiarizar com as chamadas básicas do X em poucos dias e a partir daí já sair programando seu próprio gerenciador. Tudo isso é possível pois o Xfree, o servidor gráfico utilizador do Linux, apenas fornece recursos necessários para que os programas acessem os recursos de placas de vídeo e mostrem imagens na tela, e não gerencia janelas por si só. Este é o trabalho do gerenciador de janelas, que possui total liberdade para alterar a forma, aparência e decoração de janelas e a forma como você pode organizá-las e trabalhar com elas. O funcionamento da área de transferência é assim
por diante. O gerenciador de vários gerenciadores variam muito em nível de sofisticação, mas o objetivo é sempre o mesmo: criar um ambiente o mais eficiente possível. O programa é que cada programador tem suas preferências pessoais, daí todas as diferentes entre eles. Com tantas opções, você não precisa mais ficar preso a um único ambiente, como no Windows. Você pode testar vários, personalizar, fuçar, até chegar ao que representa melhor seu estilo. Vamos então a mais rápida descrição das opções disponíveis. E agora finalmente apareceu o que é o KDE. O KDE é um pouquinho... O que é o KDE do Linux? O KDE é um pouquinho a mais. É um pouquinho a mais que um simples gerenciador de janelas, pois inclui um grande número de bibliotecas e programas próprios. A ideia é que o usuário possa encontrar dentro do KDE um ambiente completo com navegador e gerenciador de arquivos, o Konqueror, suíte de escritório KOffice, jogos e editores de texto, o KEdit e o KWrite e outros caras de editores de texto. Programas de edição também de imagem, que é o KPaint, o KUCA, o KView e o KContour e outros. Tem tantos, né? O som e vídeo, que é o KAbodle e a KStation, né? Kation. E assim por diante. O KDE, tipo, o KDE, né? Só coloca um Q e daí coloca outras coisas, né? Outro nome. O KDE tem seu próprio servidor de som, suas próprias ferramentas de configurações, tipo um KControl, o KUser, que já falou, etc. E uma ferramenta própria de programação de visual, o KDeveloper também, e assim por diante. Tantos programinhas bonitinhos. Próxima página. Todo o KDE, incluindo todos os programas do pacote, são baseados na mesma biblioteca, o QT. Biblioteca QT. Sala QT. Interessante. Vamos lá? O KT, o que garante um visual semelhante a uma área de transferência que funciona em todos os aplicativos, enfim, o que podemos chamar de um ambiente consistente. Graças a todos esses aplicativos, um usuário principalmente não precisa lidar com a complexidade do Linux, mas apenas utilizar as ferramentas disponíveis no KDE para configurar e personalizar o sistema mais ou menos como é feito no Windows. O KDE utiliza muitos espaços em disco, uma instalação completa consome quase 300 MB de espaço em disco e é preciso pelo menos de um Pentium 2 com 128 MB para rodá-lo com qualidade. O projeto KDE foi fundado em 1996 por um grupo de desenvolvedores insatisfeitos com a qualidade de gerenciadores de janelas disponíveis até então. Em 97 já estava disponível a versão 1.0, que passou a evoluir rapidamente. Em 2000 foi lançada a versão 2.0, em 2002 a versão 3.0, que trouxe mais aplicativos e uma grande evolução de pacotes do pacote KOffice e KConqueror, além de várias melhorias visuais, como uma grande melhora no suporte ao recurso de anti-aliasing. O que é isso? Anti-aliasing das fontes. Próximo conteúdo do Linux, instalando e atualizando. Instalando e atualizando o Linux? Não, o KDE. O KDE é um projeto bastante dinâmico, quase todos os meses sai alguma coisa importante. Daí é só você ir num site chamado kde.org/download. Daí você poderá fazer uns downloads de alguns KDEs, né? Na página estão disponíveis os pacotes pré-compilados para várias distribuições, entre elas o Mandrake, o Red Hat e o Debian. Tipo, só apareceu aqui até agora o Mandrake e o Red Hat. Debian, Slackware e SUSE Turbo Linux. Interessante. O KDE é formado por um grande número de pacotes, 23 no total na versão 3.0. Quais serão as novas coisas que tem nos mais novos, né? Porque esse conteúdo aqui é velho. Uma dica para baixar todos de uma vez é abrir o KConqueror e usar o Linux para o KDE oficial FTP, File Transfer Protocol, né? E acessando através dele, basta arrastar pasta com os pacotes desejados para o desktop e para uma pasta de seu diretório e os usuários do download começam automaticamente. Interessante essa coisa. Aqui tem uma imagem, né? Tipo, aqui tem os diretórios, né? Daí, se for o que o cara disse, né? Você vai lá no treco do Linux Download, seleciona os caras e arrasta eles para cá e o download do Linux começa do KDE, dos arquivos que selecionou, que seriam esses aqui, automaticamente. É interessante.
O KDE é atualmente o desktop favorito no mundo Linux. Iniciou do projeto, a principal objeção era com a relação da licença da biblioteca KT, que apesar de ser de uso gratuito, não permite que os desenvolvedores fizessem modificações e aperfeiçoamentos, como nos programas e bibliotecas disponibilizados sob a GPI. Como o KDE começou a ganhar usuários muito rápido, um segundo grupo de desenvolvedores começou o desenvolvimento do GNOME, que também segue, olha o GNOME aparecendo, a ideia de desktop, mas é baseado na biblioteca GTK, além de ter várias peculiaridades e uma visual bem diferente. Agora sobre configurando o Linux. Além de... Já que deu a opção aqui, agora tem espaço para fazer uma dobra. Tão irritante esses fios. Eu dei esse espaço. Configurando, além de grande número de aplicativos, incluindo no pacote. Outro ponto forte do KDE é o fato de ser uma ferramenta de configuração central. O Kcontrol, centro de controle. Aqui tem uma imagem de centro de controle, que tem o General, Fixado, Toolbar, Menu, Windows, Windows G e Taskbar. As coisas básicas, né, para a interface. À primeira vista, o Kcontrol parece bem simples. Do lado esquerdo da tela temos uma lista. Bom, para a primeira vista parece simples assim, mas porque o que será que ele vai falar? Será que vai falar que é complicado? À esquerda da tela temos uma lista dos módulos disponíveis, organizados em categorias. Clicando em qualquer um, você tem acesso a opções no frame de lado direto. Caso tenha dúvidas sobre um determinado módulo, você pode clicar na aba Help, que está aqui no canto esquerdo inferior, que exibe ajuda, os modelos, canto esquerdo inferior. Os modelos mais simples possuem apenas um texto curto explicando para que servem, mas alguns possam manuais bem complementares, bem completos. Vale apenas dar uma olhada. Apesar da organização ser bem simples, existem muitas opções disponíveis, o que faz com que muita gente acabe usando apenas a seção Look and Feed. Look, olhe e sinta. Olhe e sinta para personalizar o visual. Interessante. O KDE já foi quase que inteiramente traduzida para o português, desde a versão 3.101. Basta instalar o pacote KDE e encontrar na pasta KDE e Elian dentro da pasta com os pacotes para sua distribuição FTP do KDE. Vejamos as configurações disponíveis em cada categoria do Kcontrol. File Browsing, daí dentro do File Browsing tem o File Associations, File Manager, que é gerente, e Quick Copy e Move Plugin, cópia rápida e plugin. Na primeira categoria, o File Browsing, estão algumas opções referentes ao comportamento do Kconqueror, o Conqueror, como gerenciador de arquivos. Aqui você pode alterar as fontes e diretório padrão associados aos arquivos e assim por diante. Deixa eu analisar isso aqui. Ou seja, aqui tem um user, daí tem um boot, daí tem um Kconqueror. Daí no file boot, o cara colocou o Lilo boot, o Grub, o Lilo BMP, o Lilo Graphic, o Lilo menu, o Lilo teste, ou seja, confirma umas coisinhas. Colocou o sistema kernel, acho que kernel, né? Interessante. Próxima página. 2.0, 4.0. Tô confuso agora. Apareceu aqui chamado Information. Ah, né? Tava lá naquelas coisas do Conqueror. Information do Conqueror. Information, daí tem dentro do Information tem Block Devices, DMA Channels, Interrupts, IO Ports, memória. Cada um tem uma imagenzinha tipo chip, hardware, CD. Interessante. Network Interfaces tem com o mundo, né? Partitions, PCI, PMCIA, Processor, Protocols, Samba Status. É interessante, Samba Status eu acho que tem um taquinho de um pinguinzinho. SI, Sound, né? USB Device e X-Server. O que será que é um X-Server? Aqui estão disponíveis as informações sobre os periféricos instalados no seu micro.
e inclusive dados mais técnicos sobre os endereços IRQ e DMA ocupados, configuração do X, etc. Todos os dados aqui são apenas para conferência, não é possível configurar por aqui. Look and Feel, Background, daí agora no Look and Feel. Look and Feel tem o Background, o Look and Feel praticamente significa veja e sinta, ou seja, teste a coisa para ver se você gosta do jeito que está, né? E Look and Feel é imagem, visão, cores, texto. E aqui tem as duas linhas básicas que tudo que precisaria aparecer, né? Look and Feel, daí tem o Background, que é a tela inicial, né? E continua com esse tipo de coisas, né? Colors, Desktop, Fontes, Icons. Daí tem o Launch Feedback, Legacy Theme Importer, painel, Screensaver, Shortcuts, Style, System Notifications, Taskbar, Theme Manager, Windows Behavior, Windows Decoration. Parece que todo mundo gosta de personalizar seu desktop, e o KDE oferece uma grande flexibilidade nesse sentido. Você pode alterar a decoração das janelas, o tamanho da barra de tarefas, o conjunto de ícones do sistema e assim por diante. A distribuição padrão do KDE vem apenas com algumas poucas conjuntos de ícones, 3 ou 4 temas, além do default. Eu gosto de gosto um pouco questionável, e nem sempre as distribuições incluem mais opções, né? Interessante que você baixa os trequinhos, você pode baixar um trequinho de exposição que você achar legal, né? Sobre o network, a pasta network agora. Hein? Sobre o network, no pasta network tem o e-mail, o network, o LAN browsing, news tickets, preferências, protocols, SOCs, Talk Configuration e Windows Shares. A opção e-mail, que é a segunda, permite configurar o e-mail do sistema. E-mail, quer dizer, a primeira conexão é o e-mail, né? Do sistema para onde são enviados os avisos do server, como emitente de bugs reportados à equipe de desenvolvedores, etc. É opcional e não tem relação com a configuração do seu leitor de e-mails. O LAN Browsing funciona conjunto com os Conqueror ou no modo gerenciador de arquivos, mostrando os compartilhamentos do Windows, NFS, FTP e Web disponíveis nas máquinas de rede. Você pode especificar os endereços IPs das máquinas que serão pesquisadas. Para poder visualizar o compartilhamento do Windows. Essa coisa aqui está me irritando. Para poder visualizar o compartilhamento do Windows, você ainda precisa fornecer seu login e senha na rede, no Windows Shares. Até o KDE 3.0, a navegação pelos compartilhamentos do Windows do Conqueror ainda não funcionava muito bem. O News Tickets, outro aplicativo interessante que permite ler tickets de notícias publicados por vários sites de informática. Esses tickers são resumos de notícias publicadas. O módulo encontrado no KaiControl permite configurar o programa, dizendo quais tickers ele deve exibir, enquanto o News Tickets, encontrado no início, rede News permite ler os selecionados. A vantagem de usar os tickers é que você pode ler as novidades de vários sites em um único lugar. Periféricos, os periféricos, né? Daí aqui os periféricos são hardwares, quer dizer, que mandam informações para dentro do computador, né? E os periféricos básicos é o keyboard e o mouse, né? Keyboard e teclado, mouse e mouse. Esta opção configura o layout de teclado e a sensibilidade do mouse. No caso do teclado, basta marcar a opção Enable Keyboard Layouts e escolher o modelo do teclado. Um layout por default, o KDE usa o mesmo layout do teclado usado pelo sistema, ou seja, se você configurou o teclado corretamente durante a instalação do Linux, não precisa se preocupar em configurar novamente. Na opção ao mouse, você tem basicamente 4 opções: a aceleração do ponteiro, sensibilidade, intervalo do duplo clique e a sensibilidade da roda do mouse. Personalização. Agora o teco de personalização tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carinhas. Personalização tem a acessibilidade. Legal essa coisa de ter acessibilidade, né? Daí tem o Country Language, língua e país, a criptografia, console, passwords, senhas, session manager de extensão, gerenciador de sessões e spell checking, corretor de palavras, né? Ortografia. Em Accessibility inclui opções para usar o teclado numérico para controlar o cursor do mouse e alarmes visuais e outras opções destinadas a usuários deficientes. A opção Country e Language permite especificar
a linguagem do sistema, os formatos de dados, moeda e outros. O corretor ortográfico, o spell checking, o keyword, o cowrite e outros editores do KDE utilizam o eSpell como corretor ortográfico, que suporta várias línguas. O eSpell é usado por default em vários outros aplicativos e pode ser utilizado, inclusive no conjunto OpenOffice. Interessante, spell. Spell. Apesar, né? Agora o próximo sistema é o Power Control. O Power Control tem o Battery Monitor, né? Power Control bem literal, né? Controle de poder, de energia, né? Tem o monitor de bateria, Battery Monitor, e continua assim do mesmo jeito. Energy, Laptop Power Control, Low Battery Critical, Low Battery Warning. Ou seja, isso aqui são críticos, avisos e controles de energia, de gasto de energia, né? Interessante. Essas são especialmente útil para quem usa um notebook, pois permite configurar os alarmes que são emitidos quando a bateria está fraca. Essas configurações também se aplicam a quem tem um no-break ligado a uma das portas seriais do micro. Neste caso, é preciso manter também o serviço de sistema UPS ativado. Para quem não tem nenhuma coisa nem outra, a única opção útil é a Energy, onde você configura a economia de energia. Para monitor, entre as opções Standby e Suspend Power Off. Essas opções podem desligar também o HD, caso você tenha configurado isso no setup do micro. Próxima pasta é o Sound, som. No Sound tem áudio CD, Ioslave, MIDI, Mixer, Sound Server e System Bell. Interessante. O KDE possui seu próprio servidor de som, que é utilizado não apenas pelo Noatum. O que seria isso? Noatum, nem Atum, não Atum, não Atum. E outros aplicativos do KDE, mas também por outros programas que você abre enquanto estiver usando o KDE. Aqui estão disponíveis opções de qualidade de arquivos para o MP3 e OGG, e a prioridade do servidor tem também de som e também o tamanho do buffer de áudio e opção Sound Server. Você pode diminuir bastante a utilização do processador ao ouvir música e ganhar imunidade contra as eventuais falhas no momento de atividade, simplesmente aumentando o buffer para 400 ms ou mais. Systems, agora o sistema System, né? Interessante sistema. Sistema tem o Alarm Daemon, que é um relógio, né? Data e hora, data e time, continuando em inglês, né? Front Stellar, Console, tem o Linux Kernel Configurator, Login Manager, Printing Manager, Session Manager e XML RPC Daemon, que eu não sei o que é. O Daemon. Para abrir o K-Control, como root, pressionamos Alt F2. Interessante, Alt F2. Uma tecla de atalho. Para abrir a janela, executar e dar o comando kdesu K-Control. No topo temos o Alarm Daemon, que trabalha em conjunto com o K-Organizer, que é o programa de agenda e contatos oficial do KDE. O Alarm Daemon é o programa que verifica nas entradas no agenda, se encarrega de avisar dos compromissos marcados na agenda. Date Time, data e hora, permite, como esperado, acertar o horário do relógio no sistema de fuso horário. Fontes Taylor, permite que se instale fontes de TrueType que passam a ser usadas automaticamente pelos aplicativos do KDE, também pelo OpenOffice e StarOffice. Interessante. Console. Permite configurar terminal do KDE utilizando transparência, mudando o tamanho de cores e das fontes. Interessante. O Linux Kernel Configurator é uma ferramenta gráfica para configuração do kernel. O Login Manager permite configurar a tela do login do sistema alterando as cores de papel de parede. Olha a tela de login, né? O Session Manager permite apenas que você desative a janela de configuração ao fechar o KDE e, se preferir que, por default, o micro seja reinicializado, desligado ou simplesmente volte para a tela. Interessante. Ih, tá caindo. Vou proteger minha testona, apesar de fazer cócegas. Próximo, Web Browsing. Web Browsing, ou seja, olhar a internet. Vamos ver. No treco de internet tem cachê, cookies, enhancing browsing, ou seja, melhorar, Conqueror Browsing, Netscape Blockings, Proxy, Style Sheets e User Agent. Essa última seção permite configurar o Conqueror quando ele está atuando como navegador web. As configurações feitas aqui não se aplicam ao Mozilla e outros navegadores que devem ser configurados separadamente. Finalmente acabou os trequinhos de boots e as pastinhas raiz, né? Agora os acessórios do Linux.
Os acessórios do Linux são a última coisa que tem. Não, ainda tem as últimas coisas que tem, ainda tem o acessórios, depois tem a formatação de disquete, distribuições e executando os processos do Linux. Tem essas três coisas. Os acessórios, ao longo do tempo, o KDE incorporou um conjunto de acessórios que podem ser incorporados à barra de tarefas, que são chamadas de applets. Os applets são pequenos programas que adicionam funções diversas ao KDE e já vem com alguns applets, né? Interessantes, e você pode encontrar outros pela web. Para adicionar um applet, clique num espaço vago na barra de tarefas e em seguida adicione add e applet, né? Fácil. Espaço vago, interessante. Aqui tem um caminhozinho bonitinho. Daí, se clicar no Add, aparecer Applet, Button, extensão ou Special Button. Daí, se você clicar no Applet, aparecer Application Launcher, Dicionário, Ace, 15 Pieces, Kershak, Kmix, Knews, Kwetter. Ou seja, aqui já tem uns básicos que eles perguntariam se você queria adicionar. Daí tem o Kwetter, que é a pesquisa do tempo, né? Logout, Pager, Public Phaser, Quick Launcher, Runaway Process Catcher, System Monitor, System Tray, World Wide Wet. Interessante. Usando esses carinhas, os acessórios. Primeiro acessório, Application Launcher. Application Launcher é uma espécie de mini terminal que permite que você chame os aplicativos pelo nome, Conquer ou Chame-S, e ao invés de ter que ficar procurando o atalho correspondente ao iniciar, você também pode pressionar Alt F2 para obter uma janela de executar comando. Que nem aquele comando executável. Daí tem o Clock, é o relógio da barra de tarefas, o Color Picker, que para quem desenvolve página basta clicar sobre um ponto qualquer do navegador e ele dá o código de cor do RGBD e também em Hexa, acabando com o problema de ter que ficar encontrando as cores na base da tentativa e erro. Legal. Dicionário, ao digitar uma palavra no espaço, ele lhe desenvolve uma janela com o significado. Eis, olhos, um par de olhos ajuda a localizar o rastro do mouse. Interessante. 15 Pieces, um mini quebra-cabeças. Keychar Select, um atalho para o mapa de caracteres do KDE. Kmix Applet dá acesso a todos os ajustes disponíveis, não apenas ajustes de volume geral. O Knews Ticketer, New Ticketer, né, aquela coisa que falou agora há pouco, de informações de tecnologia. Ele mostra uma pequena caixa de texto que é atualizada automaticamente com as últimas notícias das sites selecionados para permitir ter acesso aos textos completos de notícias. E última página. Último acessório, não, tem mais 1, 2, 3, 4, 5 acessórios. O K6 Guard, System e Guard, faz sentido. É um monitor que mostra o uso da CPU e da memória do sistema na forma de um gráfico. O Clipper, ele permite que você tenha vários clipboards, alterne entre eles. Clipboards, né? Tem o K-Weather, mostra a previsão do tempo. Tem o Logout e Applet, mostra os botões para efetuar logout e para desligar o micro. Tem o Pager, permite alternar outros entre os desktops virtuais. Você pode ter até 16 desktops separados que podem ser configurados no Kcontrol, que daí do Kcontrol você usa o Look and Feel e depois vai nos desktops, né? E você pode alternar entre os desktops, tanto clicando sobre as janelas do Pager, páginas, né? Quanto pressionando o Ctrl F1 e Ctrl F2, Ctrl F3, Ctrl F4, etc. Interessante, se você clicar o Ctrl, você muda de tela de desktop. Interessante. Para mandar uma janela para outro desktop, clique com o botão direito no topo da janela e use a opção To Desktop. Sobre a formatação de disquete. Para um disquete de 3.5 polegadas, utilizaremos o comando fdformat dev e fdh1. Interessante formatação. Não, por que tem essa informação num estudo de concursos? Bom, distribuições agora do Linux. Um sistema Unix cria um processo através da chamada sistema fork.
Fork é um garfo. Fork e o seu término é executado por exit. Fork e exit é a implementação do Linux para eles exige no kernel fork e ckernel exit. Tá. Executar o forking é fácil. O fork é o curto e de fácil leitura. Sua principal tarefa é suprir a estrutura de dados para um novo processo. Passos relevantes nesses processos são criar uma página livre para dar suporte ao task, um struct, e encontrar processos load livre, find apt experiences, se encontrar uma coisa, dar suporte, encontrar um treco livre, criar uma outra página livre para o kernel stack page e copiar a LTD do processo pai para o processo filho. Duplicar o mnmap, memory map e memória virtual do processo pai. E sysfork também gerencia descritores de arquivos e inodes. A versão 1.0 do kernel possui algum vestígio de suporte ao threading, trabalho ao processo em paralelo, e chamada de sistema fork. Apresenta algumas alusões a ele. A morte de um processo é difícil porque o processo pai necessita ser notificado sobre qualquer filhos que existam ou deixem de existir. Além disso, um processo pode ser morto, kill, por outro processo. Isto é um aspecto do Unix. O arquivo exit é, portanto, a casa do sys_kill e de variados aspectos do syswait, um acréscimo do sysexit. O código pertence a exit e não é descrito aqui. Ele não é tão interessante, ele trabalha com uma quantidade de detalhes para manter o sistema em um estado consistente. O POSIX standard, por conseguinte, é dependente de sinais flags e tinha que trabalhar com eles. Continuando, executando os processos. Depois de executar o fork, há duas cópias do mesmo programa rodando. Uma delas, visualmente, executa o exec e outro programa chamada de sistema exec deve localizar a imagem binária de arquivo executável a carregá-lo e executá-lo. Carregá-lo não significa necessariamente copiar na memória a imagem binária do arquivo, para que, assim, o Linux possa atender as demandas do programa a serem executados. A implementação do Linux do exec suporta formatos binários diferentes. Isso é dotado através da estrutura Linux pfmt, a qual embute dois ponteiros na funções, um para carregar e o executável, o outro para carregar a library. Associada a cada formato binário deve conter, portanto, o executável da sua library. O sistema Unix provê ao programador 6 formas para a função exec. Quase todas podem ser implementadas como uma library de funções de kernel e do Linux implementando o System Executive, que, independentemente das providas pelo Unix, o Unix ele executa uma única tarefa, carregar o cabeçalho do executável e tenta executá-lo se os dois primeiros bytes são. Então a primeira linha é ignorada e um interpretador é invocado. Caso contrário, o formato binário registrado é executado sequencialmente. O formato nativo do Linux é suportado diretamente por executivos e as funções relevantes são load e out binary e load out library. Assim como para os binários, a função de carregamento A é invocada a função de mmap. Memory map, memória virtual, aloca espaço em disco. The former way used the Linux demanded loading mechanics to fault in program pages when they are accessed, while the later way is used when memory mapping is not supported by the host file system. For example, the images file system. O primeiro é usado para o Linux quando demanda um carregamento de mecanismos que faltam os programas nas páginas e quando eles estão sendo acessados. E o segundo é usado para quando a memória é necessária, um mapeamento de memória e não é suportada pelo host que está sendo usado no file system. Interessante. A partir da versão 1 do kernel, o Linux embatiu um sistema de arquivos file system a revisar do MS-DOS, que suporta o mmap, memory map, memória virtual. Além disso, a estrutura Linux binfint é uma lista ligada e não um array para permitir carregar um novo formato binário como um modelo de kernel. Finalmente, a estrutura por si mesma foi estendida para acessar rotinas com formatos relativos ao core dump. Public File Server ele é uma forma rápida de compartilhar arquivos entre os micros de sua rede local ou mesmo via internet. Basta ativar o applet
clicar em New Server e apontar o diretório que será compartilhado e escolher uma porta onde o compartilhamento ficará ativo. Opcionalmente, você pode estabelecer também um limite de banda para evitar que os acessos de compartilhamento deixem sua conexão lenta. Interessante, executando Quick Launcher. Cria um espaço de barra tarefas onde você pode colocar ícones para os programas. Executando Runaway Process. Scatcher serve para capturar programas travados, permitindo fechá-los facilmente. Eu gosto disso. O executível System Monitor. Este é mais um monitor de sistema semelhante ao KS Guards. A diferença é que o System Monitor exibe os dados de forma de base, ocupando menos espaço na tela, e o System Tray, executando o System Tray, exibe os ícones de alguns programas minimalizados como por exemplo o KMix, o servidor de alarmes e o TCooker e outros. Taskbar é uma barra de tarefas em si. E o World Wide Watch, que apareceu várias vezes e eu me confundo sobre o que é, executando isso mostra um pequeno mapa onde você pode ver os fusos horários de cidades do mundo. E assim acaba o conteúdo do Linux. Aqui eu tenho mais perguntas depois do Linux, mas deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre o Linux. Eles fazem a gente estudar, mas não colocam nem inventam nenhuma pergunta do Linux pra gente fazer aqui. As perguntas só tem de Excel. Espera, eu acho que eu vi uma pergunta sobre Linux. Dizendo conjunto Word. Não, não é do Linux não. Tá falando do Windows do Microsoft. Estude!